amar a sua esposa como ama a si mesmo. Cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Pode então se sentar. Eu liberdade do Espírito Santo de Deus e adora o Senhor. Então, eu falei a respeito de família. Família. O que é família? Família é aquela coisa maravilhosa, assim, pais, filhos, que moram no mesmo lugar e que todos contribuem por um só objetivo. Família não prejudica a família. Um cuida dos outros, não fazem problemas e assim, serve ao Senhor junto, se cuida, se protege, se ama e como nós vemos na palavra, né? O marido deve amar a sua esposa como a si mesmo e a mulher deve amar o seu marido. Alguns anos atrás, quando eu entrei na cidade, era uma coisa assim que eu não tinha família. Nós não vivíamos em família. E foi assim, um dos primeiros mover. Eu escolhi essa palavra, porque foi essa palavra que o nosso pastor usou no dia do meu casamento. Então, assim, desde lá, o Senhor tem ouvido muito nas nossas vidas, assim, sobre casamento, sobre família, sobre o que o Senhor espera de nossa vida. Porque, assim, por ser uma companhia de família, eu falo assim diversas vezes que a família é um projeto do coração de Deus. E como o Senhor fez o homem, lá no princípio, ele disse que o homem deveria dominar. Amém? Então ele disse dominar sobre o peixe, sobre o resto, dominar. Só que muitas vezes nós vivemos numa sociedade onde o homem não consegue dominar nem a sua família. Quantas vezes, muitas vezes, escutamos histórias de pessoas que são das suas vidas viradas, que não têm domínio da sua família, não conseguem viver em família, ter paz em família. E o Senhor, Ele quer uma família fácil. O Senhor, Ele quer que vivamos felizes. Esse é o projeto do Senhor. E nós sejamos uma família abençoada, família perfeita, família luz, no meio de um mundo de escuridão. O mundo precisa de famílias abençoadas. Porque as pedras de Satanás estão na direção da família. Porque muitas pessoas, no povo, muitas escolas dizem que assim, se não houvesse família dessa maneira, das terras do diabo, essas pessoas que têm um bom pai, boas mães, têm um bom filho, tudo seria ensinar para os seus filhos, e os seus filhos, quando saíssem lá fora no mundo, saberiam resistir às terras de Satanás. Mas muitas vezes, quando a gente escuta falar, a gente escuta sobre pessoas destruídas na droga, pessoas abandonadas, pessoas magoadas, pessoas decepcionadas com aquilo que era o melhor de Deus para nós, aquilo que era para a gente viver em família. Muitas vezes, escutamos humanos falar que não sabem o que fazer com os filhos. Muitas vezes, maridos que não desejam voltar para casa. Mulheres que não têm vontade nenhuma de esperar o seu marido, que esperam a oportunidade, se puder, somem em casa, desaparece. Vivemos numa sociedade onde as famílias estão sendo destruídas mesmo, destruídas por força do diabo. E eu trouxe assim uma palavra. Essa palavra está no Salmo 127. Essa palavra está muito forte no meu coração. Diz lá, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edifica. Nós só vamos ter famílias abençoadas por Deus se nós entregarmos a chave da nossa família ao Senhor. Porque ninguém entende mais que família do que o Senhor. Nós não podemos entregar a chave da nossa família para o diabo. Nós não podemos deixar a porta da nossa família aberta para quem entre vícios, para quem entre falta de perdão, para quem entre imoralidade, para que a casa fique vazia para a nossa conta. Então eu convido você a repensar nisso. Não adianta nós estarmos
zombada, que assim, eu não me julgo, eu falo muito assim, comigo, aquela administração, assim, aquela administração falou muito comigo. Porque quando eu era criança, eu vivia numa casa que não era família. Eu vivi lá por 20 tantos anos, onde não existia família. Existia palavras de maldição, existia falta de amor, falta de respeito, falta de perdão, nada, tudo que Satanás hoje numa família, na família do filho tinha. E assim, quando você tem uma família dessa forma, você não tem prazer em voltar na sua casa, você não tem vontade nenhuma de estar com a sua família. Numa situação da minha vida, onde eu estava me recordando, a gente sofreu uma situação muito drástica na minha vida, na hora da minha irmã, e eu entendi o que Deus queria. O que Deus queria unir a nossa família, porque até aquele instante nós não éramos família. E eu fui depois de muito chorar, e quando muito sofrer, eu fui até a casa da minha mãe, e eu olhei nos olhos dela e falei assim: mãe, eu te amo. Nunca eu tinha feito assim. Nunca ela tinha falado isso pra mim. Sabe o que ela pensou? Ela pensou que eu ia morrer. Ela ficou tão desesperada, porque